Vamos à palavra do nosso bom Deus. Torre de Babel. A Torre de Babel. Orgulho humano e sabedoria de Deus. Orgulho humano e sabedoria de Deus. Gênesis, capítulo de número 19, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Pode ser que estarei pregando duas mensagens, 2 semanas, sobre esse mesmo texto. A próxima vez que estarei pregando, ou, se não na próxima, na outra vez que irei pregar, irei dar continuidade nesse texto que é exponencial. Gênesis, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Livro da Gênesis, o livro do Gênesis, escrito pelo Moisés, no capítulo de número 11, eu leio na versão Ara. Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Assim diz o texto bíblico: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície da terra de Sinar e habitavam ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimá-lo-emos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e nos tornemos célebre ao nosso nome. Vejam, até que aos céus os tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então disse o Senhor, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentar fazer. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarque, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Eu ainda quero ler com os irmãos o versículo de número 3 e 4. E disse-lhes uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e de betume argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Oremos. Pai Santo, por bondade, misericórdia e graça, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que é viva, eficaz e até hoje é bênção
para nós, para o nosso viver, para a nossa caminhada. Oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, nessa manhã fria, e que nós nos achegamos à casa do Senhor, alguns pode ser que brigaram com o travesseiro, brigaram com a chuva, brigaram com a condução para aqui chegar, mas aqui estamos, e que possamos ouvir a doce palavra do Senhor, e você também que está em casa, que Deus abençoe você, não teve tanta coragem ou não pôde estar aqui, mas que Deus abençoe com esta palavra. A soberania de Deus sobre a humanidade. Essa soberania é revelada aqui através desse texto de Babel, onde o perigo do orgulho humano e da busca da autossuficiência, a busca de uma autossuficiência, a busca de imaginarmos que podemos viver além ou a mais do que o nosso Deus. Essa palavra, esse sermão de hoje, vai nos trazer aquilo que aqueles homens fizeram, a ideia de construir uma torre, um monte, um lugar, onde eles pudessem estar acima do Senhor, do poder do Senhor ou daquilo que Deus havia orientado. O chamado para a igreja hoje é de se tornar a igreja humilde e viver uma unidade no Senhor. No mundo de hoje, existem construções, torres modernas, projetos que demonstram o quanto o homem tem buscado viver sobre a riqueza, sobre o poder e sobre o controle. Eu não sei quem já viu, quem já foi em Camboriú. Em Camboriú tem prédios de 84 andares. Quantos andares tem o seu prédio? Quantos andares tem aquele prédio lá, o Jefferson, que você... 20. Quem aqui mora num prédio mais de 20 aqui? 23. Eu estou de 23. Quem tem um prédio mais que 20? Quantos? 24. Quem mora no prédio? 28. Tem alguém mais aí do 28? 28 andares. Pastor, eu moro numa casa terra. Deus te abençoe. 28 andares. Irmã Graça, em Camboriú, tem prédio com 84 andares. E pasme, eles estão num projeto de construir um com 154 andares. Você chega lá, eu tive o privilégio de ir, você fica assim, ó, você tem que fazer assim para conseguir. Tem que ver de longe para conseguir enxergar. Por quê? O que é isso? Qual é o desejo? O desejo de se tornar alguém ou de alguma forma transformar em algo que seja maior que o outro. Eu não sei se você conhece o CAD. CAD, na verdade, é uma organização nossa que tem a responsabilidade de fazer com que empresas não se juntem, transformando em monopólio. E aí nós temos empresas que, de alguma forma, tentam se fazer fusões para se tornar cada vez maior. Não há dúvida que esses arranha-céus, que esses prédios, que essas empresas tentam, de alguma forma, se transformar em algo maior, melhor que o outro. Não fui a Dubai ainda, tem uma irmã aqui que foi a Dubai, mas tem lá as ilhas de Dubai. As megacorporações tecnológicas como Google, Amazon e Coca-Cola, Apple e tantas outras, que transformam-se em domínios inteiros. Domínio financeiro, domínio intelectual, numa clara distinção em poder e não ter poder. Assim como as construções, ou essa construção da Torre de Babel, reflete o desejo do homem de se tornar alguém grande, alguém maior, alguém mais poderoso, nós vivemos nesse mundo hoje. No mundo hoje em que as pessoas também buscam essa ideia de transformar algo particular dele. Não sei se você já teve o privilégio, o desprazer, a alegria, queira classificar como você quiser, de uma praia onde as pessoas separam e você não pode entrar do jeito que você quer. Você só pode entrar lá se você entrar pela porta porque alguém fechou a praia e dizer nossa. E está lá o nome da praia. E é bonita, viu? Não é feia, não.
Mas é esse desejo do homem de separar, de dizer isso aqui é nosso, nós queremos separar porque aqui é o nosso endereço, aqui é o nosso local, aqui nós erguemos para nós, só nós podemos entrar aqui nesse lugar, porque separamos, porque é o lugar estritamente nosso. Demonstrando ali poder. Há algumas pessoas que falam que poder não é ruim, até ter poder. Infelizmente, o que quero hoje trazer para os irmãos é que, às vezes, nós, como igreja do Senhor, começamos a agir com igrejas pensando que a igreja é Babel e construímos igrejas como se fosse verdadeiro Babel, deixando que o orgulho, a autossuficiência e a glória seja nossa dos homens e não do Senhor. E a igreja não é o lugar que nós vamos construir um monumento para os homens, e sim um monumento para o Senhor espiritual. Quantos irmãos, quantas pessoas querem ter igrejas, verdadeiros conglomerados de poder, quando, na verdade, o que é importante na igreja são as pessoas restauradas, transformadas pelo poder da palavra do Senhor, e não a sua estrutura física. Entendendo que, assim como nós lemos aqui, eles tinham uma preocupação de transformar algo humano que fosse maior do que o Senhor, embora eles mesmos dissem que queriam alcançar os céus. Mas alcançar o céu aqui não era alcançar a presença do Senhor, era alcançar o poder. A soberania de Deus sempre prevalece diante dos planos humanos. A soberania de Deus sempre prevalece diante dos planos humanos. Babel continua sendo um exemplo vivo de como hoje os homens ainda não mudaram e não vão mudar. O desejo humano do poder não vai mudar. Mas no texto bíblico nós temos algumas coisas que devemos salientar, porque do versículo 1 ao versículo 4 começa o plano humano. O projeto da torre, sob a liderança de Nimrod. Depois você pode ler no capítulo número 10, Nimrod é mencionado do versículo 8 ao versículo 10. Ele foi um poderoso líder, descrito no texto como fundador dessa cidade de Babel. Ele é chamado de um poderoso caçador diante do Senhor. Poderoso caçador diante do Senhor, pode-se dizer que ele inicialmente tinha o propósito correto diante do Senhor. Mas ao passar do tempo, o desejo de construir algo que pudesse chegar maior do que o próprio Deus. Começamos, às vezes, de forma correta, e por isso nós temos que tomar cuidado com pequenos desejos que nós temos, porque às vezes nós começamos de maneira correta, sem intenção, mas logo depois o nosso desejo é de ser maior do que o próprio Deus. Se nós olharmos no capítulo 9, versículo de número 1, capítulo 9, versículo de número 1 do texto de Gênesis, o Senhor deu uma ordem expressa ao seu povo. Se você quiser ainda entender um pouco melhor, logo depois do dilúvio, o Senhor restabeleceu um contrato com o povo e disse assim: agora vocês precisam, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem expressa do Senhor é que eles deveriam crescer, se multiplicar e encher a terra. Ordem do Senhor. E qual foi então o desejo dos homens? Não. Espalhar? Não. Vamos ficar aqui nessa cidade maravilhosa. Nós compreendemos um outro. O nosso desejo é o mesmo, a nossa ideia é a mesma, a nossa condição social é o mesmo. Vamos construir então uma torre, nessa mesma linguagem, nessa mesma fala, e vamos continuar construindo. Por quê? Porque nós queremos construir algo gigante e nós não precisaremos nos espalhar. Nós ficaremos sempre pertinho, próximo um do outro. Mas não foi essa a ordem que o Senhor deu. E eles tinham uma linguagem única, eles tinham um desejo único, um desejo de estar juntos. Havia aqui uma unidade. Nem sempre a unidade é boa, se o propósito não for correto.
Se nós nos unirmos para fazer aquilo que não agrada o Senhor, não será. Mas nós somos unidos, nós somos uma igreja unida, nós temos o mesmo propósito, a mesma ideia. Mas se o mesmo propósito, a mesma ideia não for de servir ao Senhor e cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, não adianta nos unirmos para isso. Nós temos que nos unir a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso. Eles então quiseram, diante daquilo que o Senhor tinha falado, vão e construa. Vão e multiplique e esteja na terra por completo. Eles falam, não, nós queremos ficar aqui. O relato começa com uma unidade da língua. Há várias teorias, se você quiser estudar sobre isso, inclusive sobre o surgimento das línguas, das várias línguas que existem, pode ser que aqui inicia esse processo. Mas o interessante, ao pensar no texto, nesse maravilhoso texto, e olhar aqui como aqueles homens quiseram construir uma cidade e a motivação deles era a fama. Eles queriam que o nome deles fossem conhecidos. Eles queriam construir para que todo mundo dissesse, olá, o nosso nome, o meu nome, a minha família, a minha igreja, o meu povo, nós somos os maiores. Segundo desejo, o poder. Terceiro desejo, a estabilidade. Mas como hoje nós olhamos no Instagram, como hoje nós olhamos as pessoas, como nós olhamos todo mundo, primeiro tem algumas pessoas que pensam que se eu ganhar meu primeiro milhão, eu estou bem. Se vier um gafanhoto, você pode ter milhões, o gafanhoto tira todos os milhões. Um gafanhoto. Todos os milhões. Uma enfermidade, um Fernando Collor. Tem gente que não sabe Fernando Collor aí. Um Fernando Collor. Vocês não sabem quem é Fernando Collor. Eu sei, me enviou a voz. Um Fernando Collor é capaz de tirar seu primeiro milhão. E como as pessoas pensam que a fama, o poder, quantas pessoas hoje vivem fazendo vídeos e mais vídeos, vídeos e mais vídeos, porque de fato, algumas pessoas estouram com vídeo e é verdade, e ganham milhões com vídeo. Mas vocês imaginam a quantidade de vídeos que são produzidos que não dá em nada. Quantas pessoas, amigos seus, já começaram a fazer videozinho todo dia, que não estourou, não deu em nada. Mas querem o quê? A estabilidade, querem o poder. Esse é o desejo humano, não é o desejo do Senhor. O Senhor falou assim, multipliquem-se e vão em todos os lugares, porque eu sou Deus e eu vou abençoar vocês. Mas tudo com a autossuficiência, com o desejo próprio. Esse projeto desses homens revela o poder da autossuficiência, de buscar entender que eles poderiam ser maior que Deus, alcançar os céus para si mesmo. Se você for ler o texto, pode ser que eles construíram uma torre, porque eles estavam com medo, talvez, porque a família deles, os pais deles, morreram inundados pela água. Então, talvez eles falassem assim, vou construir uma torre, porque se chover de novo, a gente não vai ter problema. Quando chove, nós vamos para o lugar mais alto. Talvez fosse por isso. Talvez construísse a torre porque eles queriam ficar no lugar alto, porque naquele momento de guerra eles pudessem enxergar quando viesse o inimigo mais próximo. Mas eles falam que está no coração deles. Irmãos, todas as vezes que alguém mau chegar perto de você, a maldade vai ser tão grande que pela própria boca ele vai dizer aquilo que ele deseja. Nosso desejo é que nosso nome se torne grande e nós cheguemos mais próximo do céu. Não era para agradar a Deus, porque se eles quisessem agradar a Deus, eles não fariam aquilo, mas eles queriam chegar mais próximo do céu. Quantas pessoas querem chegar próximo do céu, próximo do Senhor, mas não com o desejo de adorá-lo, de servir, de fazer aquilo que ele pede, mas sim com o desejo próprio de se enaltecer, de se tornar alguém grande, alguém poderoso. E a casa do Senhor, a igreja do Senhor, não é lugar de se tornar poderoso, é lugar de se tornar servo da ordem do Senhor. Muitas torres estão construídas hoje no meio do povo do Senhor. Muitas torres estão construídas no meio do povo do Senhor. Muitas torres estão construídas em nossos corações. Muitas torres estão construídas no meio da igreja do Senhor, no meio do mundo. E nós, às vezes, buscamos as torres.
Mas se você for estudar a história das torres, das construções, quem gostar um pouco de arqueologia bíblica, vai ver que todas as torres estão em ruínas. Todas as torres estão em ruínas. Só que tem uma torre erguida que não estará em ruína, a torre que o nosso Senhor está nos céus. É nele que nós devemos estar confiado as nossas vidas. Depois que esses homens fazem isso, depois que eles estão em pleno poder, vem algo exponencial, que é a intervenção divina. O Senhor fala assim, desçamos. Para quem gosta de teologia, a Trindade. No Primeiro Testamento, a Trindade. Desçamos. Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante que li de alguém que diz assim, eles pensaram que estava construindo algo próximo dos céus. Eles estavam construindo próximo do céu porque não sabiam onde era o céu. Porque o Senhor fala, desçamos. Desçamos para ver. Não porque o Senhor não conhecia, mas o Senhor vai lá ver. E olha e fala assim, bom. Obediente vocês. Foi isso que eu pedi que vocês fizessem para mim. Eu creio que o Senhor nos salva. Porque eu tenho dúvida. Se não fosse a palavra do Senhor que nos garante que o Senhor é que está trabalhando na sua igreja, se nós de fato somos a igreja que o Senhor desejou, o Senhor que nós sejamos, o que nós fôssemos. Com tantos desejos humanos, com tantas preocupações que nós temos, será que nós somos a igreja que o Senhor sonhou? Nós, igreja não central, nós, igreja como um todo. E aí, o Senhor desce e fala assim, vou lá ver, vou inspecionar, se vocês estão se multiplicando, não porque o Senhor não conhecia, mas aí no versículo de número 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E no versículo 6, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Que coisa boa! O povo era um só, tinha a mesma linguagem, tinha o mesmo amor, tinha a mesma alegria, estava todo mundo junto. Quantas vezes nós nos unimos para fazer o mal? Quantas vezes nós nos unimos para fazer o mal? Nós nos associamos. Mas tudo bem, no versículo de número 6, o Senhor disse que o povo tem uma mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem a fazer. O Senhor fala, se eles continuarem desse jeito, eles vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor, nosso Deus, não tem problema de você se tornar alguém rico, se tornar alguém poderoso. O Senhor não tem problema com isso, não. Sabe por quê? O Senhor, depois desse povo, ele vai buscar quem? Quem ele vai estabelecer? Abraão. Depois disso, o Senhor vai estabelecer Abraão. Abraão era alguém pobre? Era alguém necessitado? Era alguém que precisava de recurso? Era alguém que precisava de alguém que ajudasse ele? Não. Um dos homens mais poderosos, com todo poder, com liderança, com dinheiro, com condições, com riquezas, mas alguém que era obediente à ordem do Senhor. Não lhe faltou nada, mas era obediente à ordem do Senhor. E deu umas falhadas também, viu? Deu umas falhadas. Agai é um exemplo de uma falha dele. Deu umas falhadas, mas era alguém que estava disposto a entregar tudo para o Senhor. O problema do Senhor não era a riqueza, não era o poder, era a intenção do coração e a desobediência. O Senhor fala, vocês estão unidos, mas não para me servir. E o Senhor então faz o quê? Versículo 6, e o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não há restrição para tudo que eles intentar. Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Imagina só, ele estava construindo a torre. E aí um começa a falar assim, manda o cimento. Aí eu pego e levo a água. Mas você falou, eu falei cimento, eu não estou entendendo. Quem já viajou fora do país sabe como é isso. A pessoa fala, você tenta entender, você faz de tudo, você busca tudo que você estudou, tudo que você leu, até o dicionário de baixo, pega o dicionário assim e fala assim, não entender.
Entre o desespero de você querer falar e você querer ouvir, você não entende, você fala, você desiste. Desiste. Eles estavam tentando construir e não conseguiram. Não construíram. Por que não conseguia construir? Porque Deus confundiu tudo. Às vezes nós reclamamos quando as coisas estão difíceis e confusas. Às vezes, coisas difíceis e confusas é o Senhor colocando dificuldade para que nós possamos mudar a nossa trajetória. Vez ou outra acontece comigo de querer tanto fazer uma coisa e nada dá certo. E às vezes eu paro e falo assim, para, o que o Senhor quer? Me diz o que o Senhor quer, porque eu não quero fazer algo que não agrada o Senhor. Devo contar para os irmãos? Devo ter contado para os irmãos que um dia eu saí de casa atrasado, correndo, fui para o carro, não encontrava a chave do carro. Fechei a porta. Bati. Sabe aquele negócio de porta que você bate? Que você bateu a porta e não consegue mais entrar? Bati a porta. E eu preciso passar. Vou pular o muro. Vou pular o muro. Muro de casa. E vai. E tenta uma coisa, e nada. Aí sentei na beira da minha porta e falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer me falar? Porque não é possível que tanta coisa vai dar errada. E eu só quero ir trabalhar. Naquele momento o Senhor me falou o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que andar e como é que estava a minha vida. Às vezes as confusões é para nós sentarmos e entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Nesse momento, a confusão, a dificuldade que eles tiveram de construir aquela torre, eles pararam de construir a torre, pararam de construir aquela torre, porque eles não estavam construindo algo que era a vontade de Deus, eles queriam construir algo de suas próprias vontades. Ah, irmãos, essa questão, e eu gosto da palavra do Senhor, porque se nós formos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, acontece a mesma coisa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Poderia ler todos os versículos, mas eu quero ler capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em que alguns irmãos ainda querem falar em línguas, né? Por causa de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Imagino que nós aí deve ter alguns irmãos que ainda conseguem falar, não sei como, mas consegue. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vou ler de versículo de número 5. Que o versículo 8 é o principal versículo. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações significa dizer várias línguas. Várias línguas. Próximo versículo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo de número 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles não são galileus? Versículo de número 8. E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna. Se lá em Gênesis o Senhor confundiu, por quê? Porque eles estavam querendo fazer coisa que desagradava ao Senhor e eles não conseguiam compreender mais a sua língua. Aqui o Senhor fez que eles falassem línguas diferentes e o milagre em Atos dos Apóstolos, para nós que estudamos um pouquinho, não é falar em línguas estranhas, é alguém falar em línguas estranhas e você compreender. Portanto, em Atos o milagre não é falar, é ouvir. Em Atos dos Apóstolos, o milagre não é falar com línguas estranhas. Em Atos dos Apóstolos, o milagre é alguém falar em outra língua e você ouvir. Ele fala assim, eles estão falando, e eu ouço na minha língua materna. Voltando para os irmãos que viajam, como é bom quando você está em algum lugar que alguém fala em português, você fala assim, ufa, estou em casa. Ufa, estou em casa. Alguém falou na minha língua. É a mesma coisa chegar em casa e comer arroz e feijão.
Ufa, estou em casa. Comer arroz e feijão. Esses homens, o Senhor que no livro de Gênesis havia confundido eles pela linguagem, porque o propósito do Senhor é que eles pudessem se espalhar. Aqui o Senhor faz algo contrário em Atos, o Senhor faz com que o poder da língua fizesse com que eles compreenderam. Por quê? Porque o nosso Deus sempre tem os seus propósitos, os seus desejos, os seus anseios, e Ele sempre vai cumprir de acordo com a sua santa e bendita vontade. O que nós precisamos como igreja do Senhor está alinhado à vontade do Senhor. Alinhados à vontade do Senhor. Irmãos, algumas lições que tenho, termino na próxima mensagem que pregar, mas ainda quero colocar para os irmãos a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Deus é gigante. Deus é muito maior da nossa capacidade. E Ele tem o propósito sobre a sua igreja. Ele conhece a sua igreja e Ele sabe onde vai conduzir a sua igreja. Não espere conduzir que uma igreja seja aquilo que você quer, aquilo que você projeta, aquilo que você sonha. Pergunte sempre, qual é o projeto de Deus para esta igreja, para a minha igreja, para a minha família, para a minha vida. Quantas vezes nós queremos fazer parte de uma igreja grande, de uma igreja famosa, de uma igreja conhecida. O mais importante é que o Senhor nos conheça, é que o Senhor tenha alegria de ver nós cumprindo a sua palavra. Termino dizendo, cuidado com a unidade que atrapalha. Se nós estivermos todos unidos para fazer aquilo que não agrada o Senhor, não serve. Segundo, cuidado com a intencionalidade destrutiva. Quantas vezes nós estamos com a nossa intenção, a minha intenção, o meu desejo. Qual é o desejo do Senhor? Conheça e cumpra a vontade de Deus. Conheça e cumpra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja? Se eu fizer isso, eu estarei cumprindo a vontade do Senhor. Não abra mão de cumprir a vontade do Senhor para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado porque a tua misericórdia, a tua bondade, a tua grandeza sempre presente em nossas vidas. Essa torre construída há tanto tempo, parece que hoje ainda está sendo construída torres e mais torres. Mas o nosso pedido é que o Senhor desça, esteja presente com graça, bondade e misericórdia entre nós e nos ajude a compreender e praticar a tua vontade. Que os nossos desejos humanos, que o meu desejo humano não seja maior que o desejo de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoa como igreja, como povo do Senhor e nos conduz a sempre agradar o Senhor. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém.